A principal característica da história romana foi a sua expansão territorial. Roma foi o grande império da antiguidade. A história romana passou por 3 modelos de governo, sendo a monarquia, república e império. A monarquia ocorreu entre os anos 753 a 509 a.C. e foi um período caracterizado pelas lendas. A própria fundação da cidade no ano de 753 a.C. está ligada a uma tradição. Enéas, que participou e fugiu da Guerra de Troia, chegou à Itália e funda uma cidade. Os gêmeos Rômulo e Remo, descendentes de Enéas, foram abandonados no rio Tibre. Uma loba os amamenta. Foram recolhidos por um pastor que os educa e mais tarde Rômulo fundou a cidade de Roma. A história, porém, atesta que Roma provavelmente surgiu como uma fortificação militar por volta do século 8 a.C. para defender-se dos povos etruscos. A economia no período era baseada na agricultura e no pastoreio. A estrutura social era formada pelos patrícios, que eram os grandes proprietários, os clientes que recebiam amparo e proteção dos patrícios e os plebeus, que ocupavam a base da sociedade, artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Segundo a tradição, houve em Roma 7 reis, sendo que o último deles, Tarquínio, o soberbo, foi expulso do poder em virtude de seu despotismo. Com sua expulsão, inicia-se o período republicano em Roma. O período republicano ocorreu entre os anos 509 a 27 a.C. A principal instituição da República era o Senado, responsável pela direção de toda a política romana. Era formado por patrícios, que ocupavam a função de forma vitalícia. O Senado era responsável pela condução da política interna e externa. O Senado escolhia os magistrados, que eram cargos executivos. Os magistrados eram indicados anualmente e possuíam funções específicas de natureza judiciária e executiva. As magistraturas de Roma eram: o consulado, que era o mais importante, ocupado por 2 militares. Um agia em Roma e outro fora de Roma. Em casos de extrema gravidade interna ou externa, esta magistratura, como de resto as outras também, era substituída pela ditadura, uma magistratura legal com duração de 6 meses. Os tribunos da plebe, que eram representantes da plebe junto ao Senado, possuíam o poder de vetar as decisões do Senado que afetassem os plebeus, assegurando assim seus direitos. O questor era responsável pela arrecadação de impostos. O pretor, encarregado da justiça civil. O censor zelava pela moral pública, a censura e realizava a contagem da população, o censo. O edil cuidava da manutenção pública, obras, festas, policiamento e abastecimento. Para completar a organização política, existiam também as assembleias, que eram em número de 3. A Assembleia Centuriata era a mais importante da República, responsável pela votação de todas as leis, monopolizada pelos patrícios. A Assembleia Tribunícia, composta pelas tribos de Roma. Aqui a votação era coletiva pela tribo. O número de tribos de patrícios era maior do que de plebeus. A Assembleia da Plebe, uma conquista dos plebeus na época, tinha por finalidade escolher os tribunos da plebe. As leis votadas nesta Assembleia eram válidas a todos os cidadãos romanos. Tratava-se do plebiscito. Roma surgiu como uma fortificação para proteger-se das invasões estrangeiras. A evolução militar romana foi excepcional e ao longo da monarquia e início da república, os romanos já haviam conquistado toda a Península Itálica. Com estas conquistas, Roma passa a exercer uma política imperialista e de caráter expansionista, entrando em choque com Cartago, importante colônia fenícia no norte da África que controlava o comércio marítimo no mar Mediterrâneo. O conflito entre Roma e Cartago, chamado de Guerras Púnicas, iniciou-se no ano 264 a.C., quando Roma anexou a Sicília, e estendeu-se até o ano 146 a.C., quando o exército romano, comandado por Cipião Emiliano,
destruiu Cartago. Atraídos pelas riquezas do Oriente, os romanos conquistaram a Macedônia, a Grécia, o Egito e o Oriente Médio. A parte ocidental da Europa, a Gália e a Península Ibérica como um todo também foram conquistadas. O período imperial ocorreu entre os anos 27 a.C. até o ano 476 d.C. A principal característica do Império Romano foi a centralização do poder nas mãos de um só governante. O longo período das guerras civis contribuiu para enfraquecer o Senado e fortalecer o exército. Caio Júlio César Otaviano foi o primeiro imperador de Roma e recebeu uma série de títulos, tais como Augusto, honra dada somente aos deuses, tribuno da plebe vitalício e príncipe, o primeiro cidadão do Senado. O seu governo foi do ano 27 a.C. até o ano 14 d.C. O imperador Augusto realizou reformas que contribuíram para a sua popularidade. Ampliou a distribuição gratuita de trigo para a plebe e de espaços para a diversão pública, a famosa política do pão e circo. Efetuou uma distribuição de terras aos soldados veteranos e foi um protetor dos artistas romanos. Seu período de governo é conhecido como a Pax Romana, dado ao fortalecimento do exército, à amenização das tensões sociais, graças à política do pão e circo, e à pacificação das províncias do Império. O período imperial romano é dividido em dois momentos: o Alto Império, marcado pelo apogeu de Roma, e pelo Baixo Império, que representou a decadência e queda de Roma. Do imperador Augusto, que governou entre os anos 27 a.C. a 14 d.C., até Constantino XI, que governou entre os anos 1405 a 1453, o Império Romano teve 175 imperadores. Na opinião de vários pesquisadores, estudiosos e historiadores, durante todo o período do Império e entre todos os imperadores, Augusto realizou o melhor governo para todos os romanos.